E agora a gente vai pegar aí 2 domingos, esse e o outro, para falar um pouco das cartas de Pedro, né? A epístola de Pedro. E, claro, sempre destacando que a gente só está fazendo aqui uma visão panorâmica, né? Dando uma noção geral do que trata cada assunto, até, eu diria, uma propaganda para incentivar o estudo, né? Depois aprofundar mais. Vamos saber um pouquinho aí desse tal de Pedro, né? Acho até assim justo, dão mais destaque ao apóstolo Paulo do que a Pedro, mas Pedro praticamente foi o início de tudo, né? Quem falou primeiro com os gentios foi quem? Muito bem, vocês falaram certo. Pedro. Que foi falar com quem? Cornélio, né? Até tem a passagem do lençolzinho que desce com as comidinhas, ele fala que não vai comer. Então, tem coisas interessantes sobre Pedro, né? Existe pelo menos 161 referências aí ao seu nome. Não sei se tem algum outro personagem aí mais citado do que ele, né? Só nos evangelhos são 96, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. 58 em Atos, né? A gente lembra só do apóstolo Paulo, e em outras partes diversas, pelo menos 7 vezes. Eu tenho uma predileção por Pedro, né? Por quê? Porque eu me identifico muito com Pedro. Tem um pastor de uma igreja que eu pertencia que falava, você é Pedro mesmo, né? Ele pensava que estava fazendo uma certa crítica, né? Porque o Pedro fala, o Pedro questiona, o Pedro se mete em tudo, né? Quando Jesus está andando, chama eu para andar na água que eu vou também, né? Então, ele tem esta personalidade. E ele achava que ele talvez estivesse fazendo uma crítica, mas eu ficava feliz. Para mim era um elogio ser comparado a Pedro, né? Mas, sim, era uma personalidade, tinha um gênio controverso, e exatamente por isso, né, foi escolhido. Né? Alguém que precisava ser transformado, né? Um homem simples, um pescador, que poderia ser considerado, na época, um iletrado, né? Não era versado nos idiomas, mas foi um homem escolhido, aí, uma pessoa simples escolhida por Jesus. Pedro fala mais do que qualquer outro apóstolo nos relatos evangélicos, né? Se você lê os evangelhos, lê o livro de Atos, você vai ver essa citação. Ele foi um líder, né? Se a gente também começar a analisar tudo que ele fala, como que ele se comporta, ele está sempre na frente, ele está sempre na liderança, ele está sempre ali questionando, sempre procurando saber mais de Jesus, né? E seu nome sempre aparece em primeiro lugar ali na lista dos discípulos. Então, é um homem que realmente representa uma liderança, é um homem que questiona, e escreveu essa bela carta num tom pastoral, né? Ele tem um tom ameno, meigo, né? Um tom compreensivo, mas mesmo com essas características, já depois de transformado, né? Porque se fosse o Pedro ainda lá, da época de Jesus, provavelmente ele já seria uma pessoa mais ousada. Mas aqui, nessa carta, a gente vê um Pedro transformado. É um Pedro que, aos poucos, foi sendo transformado pelo Evangelho, pelo contato com Jesus, pela palavra, né? Então, Pedro nos ensina que Deus não está em busca de perfeição. Fica mais do que evidente em toda a Bíblia que é impossível. Nós já sabemos que alcançar a perfeição é impossível.
mas há um apelo para a santificação, há um apelo para corações dispostos. Existe a gente não tem isso oficialmente na Bíblia, mas alguns historiadores, né? Eusébio de Cesareia, por exemplo, em seus manuscritos, indica que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus foi. Esses relatos, né, encontramos vários aí, vários comentaristas, não é registrado na Bíblia, né? A gente cai naquela seara lá das discussões acadêmicas, né? Mas é um Pedro transformado, né? É um Pedro não mais orgulhoso, é um Pedro não mais arrogante e que sabe que precisava depender única e exclusivamente do Espírito Santo. Bom, apesar dos nossos erros e nas nossas limitações, todos nós podemos ser usados de alguma forma. Assim como Pedro, né, que foi aos poucos se transformando, aos poucos ele foi se santificando, como a Bíblia ensina. Então, qualquer um, né, desde que assuma humildemente aí o papel de servo de Cristo, pode sofrer essas transformações e realizar grandes coisas, né? Então, Pedro não se tornou aí um líder porque ele tinha muito conhecimento, era doutrinado nas escrituras. Não, era um pescador, né? Um homem humilde, simples do campo, né? Que na sua época seria, por exemplo, ignorado pelos principais sacerdotes, que eram estudiosos da lei, intérpretes da lei, né? Provavelmente não daria a mínima atenção para ele, né? Então, é algo importante, né? É uma personagem importante que vale a pena depois aí você aprender um pouco mais, estudar e se aprofundar na vida de Pedro, aí, desde o seu começo até essa sua transformação aí por Cristo. Bom, uma outra coisa que a gente encontra aí, tem várias situações, eu não coloquei aí todos os versículos, mas nessa pequena cartinha aí de 5 capítulos, você vai ver várias referências à volta de Cristo. Isso estava no coração de Pedro, né? Ele ouviu isso de Jesus, que ele voltaria, e estava no coração da igreja primitiva. A igreja primitiva ansiava essa volta, até porque eles estavam vivendo um tempo horrível, né? De duras perseguições. Então, imagina, né? Claro que eles estavam desejosos de serem arrebatados, de serem tirados daquele contexto. A gente já falou aqui, quando eu fiz a introdução do livro de Hebreus, né, escrito pelo apóstolo Paulo, certo? Não, foi Pedro. Ah, foi Pedro? E a gente comentou que era época difícil, né, de perseguição e perseguição mesmo, né, morte, tortura, apropriações indevidas de bens. Então, a igreja primitiva, qual era a expectativa? Qual era a esperança? Era a volta, né? Era a volta de Cristo para, assim, ter aquela pátria celestial tão ansiada, né? Então, essa era uma expectativa da igreja primitiva e que, aí eu vou dar a minha opinião, a gente, como igreja, de maneira geral, parece que meio que esqueceu desse pequeno detalhe, né, sendo irônico, que seria a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. É raro hoje em dia a gente ver sermões, pregações, destacando esse fato. Eu não sei se é um pouco por medo, né, porque hoje existem tantas versões, né? Sujeito, arrebatamento vai ser no milênio, não, o milênio é agora, não, vai acontecer. Hoje tem diversas vertentes aí que discordam uma das outras.
talvez as pessoas tenham medo de entrar nesse assunto, né, exatamente por estar indo contra o pensamento de algumas pessoas. Mas é algo importante, né? Independente dos detalhes aí que a gente se apegue, haverá uma hora em que nós seremos retirados daqui. Haverá uma hora que nós vamos para Cristo lá no céu. E isso é fato que a Bíblia narra, e tudo que a Bíblia narrou até esse instante, até então, aconteceu. Então, essa também deve ser a nossa esperança, né? Um futuro lá no céu. Nunca devemos nos esquecer disso. Uma coisa que eu já falei, né? A carta transborda aí cuidado, ternura pastoral, né? Em qualquer tradução que você lê essa carta, né? As duas cartas, você vai perceber esta atitude de Pedro, né? Essa humildade, a atitude de um pastor cuidando aí do rebanho, tendo cuidado com o rebanho. E para quem foi escrito esta carta, né? Ele cita lá alguns lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, era um povo, né, que eram expatriados, ou seja, um povo sem pátria, eles estavam dispersos. E por quê? Por causa das perseguições. Né? Devido a essas perseguições, eles às vezes tinham que sair daquele lugar que eles viveram, que eles nasceram, e tinham que ir para outros lugares. Né? Começar do nada, começar do zero. Então, essa carta, por isso, enfoque na volta de Cristo. Porque a maior esperança, repito, para eles era exatamente essa. A maneira para acabar com o sofrimento naquele momento seria a volta de Cristo, seria o retorno de Jesus para arrebatá-los. Então, essa carta pastoral, amorosa, é exatamente para tratar com um povo que estava disperso, sem pátria. Né? É difícil a gente, nas condições que nós temos hoje imaginar isso. Algumas pessoas, em alguns lugares, em outros países, até experimentam esse tipo de sofrimento. Né? Temos visto aí na televisão, nas notícias, um povo disperso, sem casa, espalhado, mas só quem sente na carne, na pele, pode realmente afirmar o que é isso. E uma coisa para se observar aí, né, o cristão, ele é um estrangeiro, ele é um peregrino na terra. Existem vários textos aqui na palavra que definem isso, né? Que o povo, as pessoas, quando aceitam Cristo, esse lar já não é mais dele, esse mundo já não é mais dele. As coisas aqui começam a incomodar. Né? O que nós ansiamos, ou espero que seja isso? Um lar celestial, né? E não um lar terreno. Então é disso que o Pedro vai nos falar. Uma outra coisa que é importante, né? Essa quantidade de lugares mencionado significa que havia uma expansão missionária na igreja primitiva, além do que o apóstolo Paulo também fazia. Então, às vezes a gente tem na mente, só foi responsabilidade do apóstolo Paulo essa expansão missionária. Mas essa menção dessas regiões revela para a gente que não, que havia sim. De que maneira? Provavelmente pelo êxodo das pessoas. Né? Onde elas chegavam, elas também pregavam o evangelho. Elas também eram identificadas como pessoas diferentes e, é claro, acabavam falando de Cristo, falando da salvação, da ressurreição, da morte. Então, mostra para a gente que é uma expansão missionária maior até do que a gente imagina, que foi feita só, exclusivamente, pelo apóstolo Paulo. Deduz-se também pelo teor da carta que a maioria dos destinatários eram majoritariamente gentios convertidos.
Quando a gente falou da carta aos Hebreus, né, a gente comentou que ali o autor estava focando exatamente naquele povo, no judeu. Por quê? Porque a gente tinha identificações, o sacerdote, sacrifício, o templo. Mas como você fala para um povo que não viveu isso, que não conhece isso? Você não vai falar, o sacerdote, o templo, eles não, o gentio não conhecia essa tradição de Israel. Então, devido a partes da carta de Pedro, que depois também você pode ler aí, 5 capítulos, dá para você ler no intervalo do streaming que você estiver assistindo. Não estou exagerando, né? Então, você vai ver várias menções, né? Então, a lei, sacerdote, oferta, enfim, todos esses detalhes era recorrente no contexto da origem judaica. E você vai perceber que Pedro não cita essas questões. Raramente ele comenta sobre a questão da tradição judaica. Outra coisa, no capítulo 1, no verso 14, no capítulo 4, 3 e 4, você vai ver condições que eram mais praticadas, que eram aceitas entre os gentios, e não entre o povo judeu. Existe lá a menção, no passado vocês tinham feito a vontade dos gentios, tendo andado com práticas libertinas, desejos carnais, bebedeira, orgia, embriaguez, idolatria. Isso tudo era do conhecimento do povo judeu, que não devia ser feito até pela lei, né? Mas eles faziam a Bíblia sim, mas eles tinham o conhecimento de que não devia fazer, né? Tanto é que no momento da pregação aos gentios, eles queriam, estamos estudando isso, né, com o pastor, no livro de Atos, que eles queriam impor para os gentios o costume judeu. E a gente vê que há diversas passagens dizendo que isso não era necessário. Né, para se converter, não era necessário se circuncidar, fazer mais os sacrifícios. Então, Pedro não foca nesses itens, o que nos faz deduzir aí que era para os dispersos, na maioria gentios, não conhecedores da lei. A gente já falou, né? A carta então foi escrita num tempo de grave ameaça, né? Percebemos aí que houve muitos e muitos anos com grande ameaça. A coisa vai ficar melhor só a partir de 320 depois de Cristo, que melhora um pouco, que o imperador romano, se eu não me engano, Constantino, né, diz que se converte e aí libera toda a religião, mas isso aí já é outra história. Há dúvida se Constantino realmente se converteu, e etc., mas aí não cabe aqui que hoje. Mas isso significa que pelo menos 300 e poucos anos, as pessoas, os cristãos, quem criam na morte e ressurreição de Cristo, foram perseguidos. Né? Tinham sérios problemas com o Estado, com as pessoas, porque realmente foram perseguidos de maneira muito, muito severa. Bom, quem olha então para a cruz do Calvário, ele confessa que é um estrangeiro na terra. Né? Cada um de nós, repito, que aceita as verdades da palavra de Deus, eu gosto de brincar assim, que o crente deveria ser um esquisito. Né? Em que sentido? Porque ele é diferente. Né? Eu, meus colegas, a gente passou por várias situações dessas. Por que você não faz isso? Por que não faz? Vamos na festa tal? Não, não vou. Mas por quê? Né? Por que você não usa esse mesmo estilo de roupa? Por que você não gosta disso? Porque eram pessoas, ou fomos pessoas, que a partir do momento que aceitamos Cristo, fomos tendo uma transformação. E aí as coisas desse mundo já não cabiam mais. Né? E já falei aqui diversas vezes, em diversas oportunidades,
eu creio que uma pessoa não devia nem perguntar, você é crente? Ela deveria afirmar. Só pelo nosso modo de viver, não deveria restar dúvida nenhuma. Mas, lamentavelmente, as coisas andam se invertendo e a gente tem as perguntas ao contrário, né? Você é crente? Com aquele espanto. Né? É algo a se lamentar, porque essas pessoas, para fazer essa expansão missionária, para ter essa perseguição, é porque elas viviam uma vida diferente. Né? Eu não creio que o sujeito chegava lá e falava, eu sou cristão, pode me perseguir, pode jogar para os leões. Não, mas o estilo de vida era tão diferente que não tinha como negar que era uma pessoa convertida, que era uma pessoa pregando o evangelho, pregando a Cristo. Bom, o crente verdadeiro, então, ele não procura mais viver como o mundo. Né? Ele sabe que é uma diferença importante. A gente tem que tomar um cuidado quando fala isso, porque não significa se afastar das pessoas. Não é esse o entendimento. Então agora eu vou me afastar de todo mundo. Não é esse o conceito. O conceito básico é uma vida diferente, uma vida diferenciada da maioria. E a gente não precisa se afastar das pessoas para isso. Aliás, as pessoas só vão perceber essa diferença na nossa convivência. Um destaque aí, como eu falei, vamos pegar alguns versículos, alguma parte, não dá para a gente fazer uma exegese capítulo a capítulo, né? Vamos pegar algumas partes, e aí a gente vê 1 de Pedro, o capítulo 1, verso 2, que é pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, ele já começa aí dando uma dica do que ele quer falar, né? Sobre o que ele vai falar. E ele usa aí pela obra santificadora do Espírito Santo. O que é a palavra santificação? O que significa santificado? Santificar, a gente tem o ditado popular, né? Você parece um santinho, né? Não é esse o contexto. A santificação, dentro do contexto bíblico, é uma separação. Você que acompanhou todas as EBDs aí, onde se contou a história de Israel, você vai lembrar que Deus sempre exigiu uma separação. Né? Deus sempre alertou que o povo não deveria se misturar com aqueles povos onde eles estavam lá perto, acampados. Né? Então, a santificação é uma separação. É impossível, quando a gente se mistura, quer seguir as tradições do mundo, que a gente possa alcançar a santificação. Porque aí nós vamos aprender o que é errado. Né? A Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno, que tudo que há no mundo, a concupiscência da vida, não procede do Pai. Você já deve ter lido essa passagem. Né? Então, não é possível uma vida santificada sem uma vida separada, não dá. Né? E a santificação não acontece imediatamente, aceitei a Cristo, agora eu sou santo. Mas a Bíblia diz isso. Aquele é um outro, santificação aí também tem diferenças, não dá para entrar aqui agora, mas tem aí as nuances do que a Bíblia ensina sobre santificação. Nesse contexto que Pedro está dizendo, é uma vida separada, ok? Nós fomos separados, nós fomos escolhidos para ter uma vida diferente. Hebreus 12, 14, né, retornando um pouquinho lá, a mensagem lá, ao alerta, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para mim, esse texto joga por terra aquelas pessoas que se justificam, não dá,
A santidade é o topo, a gente só vai alcançar no céu. Mas aí o que a gente faz ali com aquele texto lá de Hebreus? Que está dizendo lá, para serem santos, sede santos porque eu sou santo. Então, é sim um alerta, é sim um chamamento para ser santificado, ser separado. Então, a gente tem que buscar a santificação. E com isso, o que nós queremos dizer? Que nós somos melhores, que nós... Não, nós só somos diferentes. Não é questão de ser, eu sou crente, não faço isso, eu sou melhor que você. Não, só sou diferente. Não significa ser melhor ou ser pior. Significa que eu tenho uma vida diferente. Então, não significa perfeição, significa que estamos sendo transformados. Assim como Pedro, aos poucos, foi sendo transformado pela palavra. Infelizmente, a gente tem um cristianismo pregado atualmente sem conversão. Aí você talvez pergunta, poxa, mas é possível ser crente não convertido? Eu vou na igreja, eu fui batizado, eu tomo a ceia, é possível? Vou contar um fato para você, não é uma história, foi narrado por um pastor, e eu sempre falo que pastor não mente, só fala a verdade, então eu acredito plenamente. Nós tínhamos lá um encontro bimestral de homens das igrejas batistas regulares da região oeste, e a cada bimestre a gente fazia em uma igreja diferente, para manter comunhão, conhecer. E uma determinada época nós fomos para a igreja de Cubatão. Foi até bastante gente, alugamos um ônibus lá, 40 homens. E aí houve um momento de testemunhos e o antigo pastor da igreja de Cubatão pediu a palavra. E aí ele foi narrar algo que tinha acontecido na igreja. Ele estava saindo, estava se aposentando, e aí a igreja precisava escolher um pastor para ficar no lugar dele. Bom, foi escolhido um homem, primeiro destaque, ele fez uma faculdade de teologia, estudou a Bíblia, fez a faculdade no Seminário Batista Regular. Foi aprovado na junta de pastores. Foi lá os pastores, em posição de quem já participou, sabe como é que é. Foi lá aprovado, beleza, 2 passos, ok. A igreja foi para a sessão, a assembleia da igreja, ele aqui, beleza, aceitou o pastor. Ele casou, ele batizou, ele pregou o evangelho. Numa conferência missionária, esse pastor lá no fundo, na cadeira dele, começou a chorar copiosamente. E ninguém sabia o porquê. E aí foram perguntar, esse pastor falou, eu não sou salvo. E aí? Como diz na gíria, a casa caiu. Escolheram um pastor que passou pela faculdade, aprovado pela ordem dos pastores, a assembleia aprovou, ele batizou, ele pregou, ele fez casamento, e agora? O que acontece? Então, essa história não é para humilhar ninguém, nem nada, é só para dizer, é sim possível um cristianismo sem conversão. É possível acontecer isso, virar um ritual religioso, um encontro social, um encontro de pessoas, e não haver uma verdadeira conversão. Por quê? A verdadeira conversão exige compromisso. Existe uma vertente aí de um determinado povo, de uma determinada religião, que diz que na igreja tudo vale, porque é para Deus, então vale. Então, vale roqueiros de Cristo, vale bloco de carnaval, não sei o que, de Cristo, vale ir na igreja, pular, dançar e sei lá mais o que, vale, porque está tudo certo. O importante é que eu estou servindo, eu estou na igreja. Então, esse é um evangelho para as pessoas, para que elas se sintam bem. Então, a gente tem tido uma
propagação desse tipo de evangelho. Sem compromisso, eu não tenho compromisso. Eu já vou na igreja, aceitei a Cristo, levantei a mãozinha, beleza, está tudo certo, só estou esperando ir para o céu. Então, pode sim haver, né? E temos hoje esse cristianismo superficial, onde não foi, não há, não está tendo a verdadeira conversão, que é transformação de um povo, transformação das pessoas. Nos versos 3 e 5, nós temos ali mais instruções, mais detalhes do que nós podemos aprender aí com essa carta de Pedro, né? Um destaque lá que ele fala, herança guardada nos céus para vocês mediante a fé. Importante esse destaque para um povo que estava sendo perseguido, que estava aflito, né? Um povo que, ou com esperança não em Deus, ou sem esperança nenhuma, né? Como ter esperança numa situação daquela, né? Naquela situação de horror, né? Como vir a esperança? Então ele destaca lá, né? Uma herança guardada nos céus. Então ele trata ali, né, dos últimos dias, né? Ele menciona ali que vai haver um momento em que haverá uma salvação, que nós seremos tirados desse mundo, né, que nós seremos resgatados. Então, esta é a esperança do crente. A esperança está na volta de Cristo, né, não num sistema, não em pessoas, né, não em instituições. A nossa esperança é realmente o retorno de Cristo. Eu já destaquei algumas vezes que eu acho esse mundo horrível, né? Eu gostaria de ser arrebatado ainda enquanto estivesse falando aqui, né? Seria maravilhoso, né? Porque a cada dia nós temos visto, e eu que há algum tempo sempre me encantei com profecias, né? Há algum tempo a gente vê, pelo menos eu percebo, as profecias aqui sendo cumpridas. É o que está escrito aqui acontecendo, como se a pessoa estivesse narrando, né, ali na hora os acontecimentos. E foi escrito esse livro há muitos e muitos anos atrás, né? Mas nós vemos acontecer aí coisas impressionantes. Um detalhe, né, não está em Pedro, mas Paulo destaca lá na sua segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 3, ele diz algumas coisas assim, né, umas qualidades maravilhosas, né, que algumas pessoas terão nos fins dos tempos. Não vamos falar tudo ali, porque tem um monte ali, né, várias características de pessoas que ele chama ali de terríveis, né? Vão ser egoístas, presunçosos, arrogantes. E Paulo, né, esse homem amoroso que escreveu em Coríntios 13, o amor e tal, né, esse amor que a gente tanto fala para ignorar certas coisas, eu destaquei lá, né, afasta-se desses também. Tem uns lá que ele já mandou se afastar, e aqui para se afastar desse pessoal também, né? Então, são características que veremos, e já estamos vendo, na minha opinião, isso aí tudo a gente vê em algumas pessoas, e tem algumas que se superam, e tem todas essas, né? Tem algumas que se superam, elas até gostam, né, dessas qualidades, vamos dizer assim. Bom, aí voltamos ao alerta de Pedro, junto com esse alerta de Paulo a Timóteo, né? Livrem-se de toda a maldade, do engano, da hipocrisia, inveja, maledicência, né? Então, ele alertando esse povo aí. Por quê? Porque já tinha isso naquele tempo, já havia isso lá no meio, né? Já era algo que incomodava o apóstolo, assim como incomodou o apóstolo Paulo algumas coisas.
Então ele menciona ali algumas características que eu definiria características de crentes que não têm maturidade espiritual ainda. Uma delas é a maldade, né? O ser humano tem como consequência do pecado a maldade em seu coração. Engano, né? Não deveria fazer parte a maldade e o engano num coração que foi transformado, num coração convertido. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Isso é muito criticado, né? Jesus falou muito disso para os mestres de Israel. Vocês são hipócritas, né? Vocês não fazem o que vocês pregam, né? Vocês não vivem o que vocês ensinam. Isso é hipocrisia, uma vida diferente do que é ensinada. Inveja, né? Tem inveja também, uma característica que Pedro fala que não deve ter. E maledicência, né? Maledicência, essa daí toda a igreja já excluiu, ninguém faz isso na igreja mais, né? É importante, é legal isso aí. Maledicência é falar mal, né? Falar mal de alguém é maledicência. O Pedro está falando, não, são pecados que se revelam por meio das atitudes. Então, não devemos ter esse tipo de comportamento, né? No verso 9, fala coisas muito importantes ali para nós, né? Vocês são geração eleita, gente escolhida por Deus. São sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a luz. Então ele está dando um destaque, está falando para aquelas pessoas, olha, vocês são diferentes. Vocês são um povo santo. Vocês são um povo escolhido, são exclusivos de Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus tem ciúmes pelo seu povo, né? Que o pior pecado, a pior coisa que a gente vê em toda a história de Israel foi a idolatria, o abandono da lei, o abandono de Deus. Então, no capítulo 2, verso 9, ele está destacando isso, né? O povo de Deus não tem medo de ser diferente, ou não deveria ter. Tenho percebido exatamente o contrário, né? Parece que o povo de Deus não quer ser diferente, né? Eu coloquei uma ilustração que eu achei lá, foi bacana, né? O mundo falando para a Bíblia, você é tão quadrada, né? Tem tanta coisa ensinada na Bíblia hoje, que quando a gente fala, a gente menciona, nossa, eu tenho um grupinho lá de caminhada, e a gente está caminhando lá, né? 1h30, 9, 10 quilômetros por dia, e aí a gente vai conversando, né? A gente vai falando. Alguns, porque uns não aguentam falar. Então, é difícil, né? Quando eu expresso algumas coisas que a Bíblia ensina, essas pessoas me taxam de retrógrado, machista, sei lá, até ignorante eu já recebi esse elogio, né? Por quê? Porque a gente está falando algo que não é aceito pelo mundo, que é diferente. Então, quando acontece isso, é lógico que as pessoas vão reagir a isso. Eu sempre me incomodo e me incomodei. Se a gente está muito tranquilo, muito sossegado, alguma coisa está errada. Porque assim como essas pessoas incomodavam a liderança, incomodavam o Estado da época, sempre pregando a palavra, por que a gente não está incomodando mais? Né? É uma pergunta para a gente guardar, né? A gente só fala que quer tudo bom, né? A gente quer ter o direito, a liberdade de estar aqui reunido, bonitinho, sem problema, é isso que a gente quer, né? Mas a gente, como povo de Deus, assim como Pedro diz, né, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, a nossa obrigação é não ter medo de ser diferente e não querer
ficar como o mundo e não querer trazer costumes do mundo para a igreja, como ensinam alguns hoje, né? E, infelizmente, às vezes nem tem noção da onde vem, né? Então, a igreja verdadeira, ela não tenta ser politicamente correta. Ela tenta e deveria ser biblicamente correta. Eu nunca gostei muito desse negócio de politicamente correto. Eu sou totalmente incorreto, né? Não defendo os mesmos valores que muitas pessoas defendem. E esses valores são baseados na Bíblia, mas o mundo não entende. As pessoas que não conhecem... essa palavra diz que é loucura, né? Tem coisa que é loucura, pior que tem coisa que é loucura para quem está dentro da igreja também, né? Que a Bíblia ensina, mas alguns acham que é loucura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa fonte é as Escrituras. Se você for lá ver a declaração doutrinária dos batistas pioneiros, está lá escrito lá, a Bíblia é nossa única fonte de regra e fé. Não está escrito lá? Está escrito, eu li. Está lá, entrei no site da Pioneira para ver se era verdade, se eles também declaravam isso. E eles declaram, quer dizer, vocês declaram. Quer dizer, nós declaramos. Pronto. Bom, eu vou usar uma palavra muito forte aí, né? A igreja, né? Algumas igrejas, infelizmente, têm cometido o pecado da prostituição. O pecado da prostituição para Deus é o quê? Se voltar para idolatrar outras coisas que não o Deus verdadeiro. Timóteo, de novo, né? Paulo escrevendo lá para Timóteo, né? Quanto aos que vivem no pecado, aceitem eles, tragam eles para vocês, para eles se converterem. Peraí, é isso? Não é não, né? Não é não, né? O que está escrito lá? Repreenda-os escondidinho, no gabinete do pastor. É isso? Repreenda-os na presença de todos. Pecado de alguém tem que ser revelado na presença de todos. Por quê? Para que os demais também temam. Se eu faço uma coisa errada e vocês ficam tudo quietinho, o Hartmut também vai fazer, porque eu fiz, por que ele não pode fazer? Eu fiz e não aconteceu nada comigo, então está tudo certo, né? Aliás, é isso que nós vivemos no mundo atualmente. As pessoas estão fazendo o que querem, por quê? Estão vendo que não tem punição, né? As pessoas dizem, eu não conheço, tá? Mas a minha filha já foi algumas vezes para os Estados Unidos, e as pessoas falam, o povo americano é um povo educado. Não. O povo americano é punido se não fizer certo. Agora está mudando. Mas sempre foi essa a tradição. Eu tenho uma prima que foi lá para os Estados Unidos e tinha lá a placa de pare e ela não parou, ela passou, diminuiu e passou. 5 minutos depois tinha uma moto da polícia e parou ela. O que é? O que eu fiz? A senhora não parou no pare. Não, mas eu diminui. Pare é para parar, senhora. A senhora para. Não move, para, olha e depois continua. Inclusive, ela disse que o oficial fez uma observação. A senhora deve ser brasileira. Porque o brasileiro não para no pare. O brasileiro não sabe o que é dê a preferência. Mas por que continuamos a fazer? Porque não tem punição. Né? E isso vai acontecer em qualquer ambiente, vai acontecer na igreja. Se eu admito erro na igreja, um faz, daqui a pouco o outro faz, daqui a pouco, e aí pronto. Tudo é contaminado por pecado. Porque defender o que é certo é difícil, mas o que é errado entra fácil, gente. E depois, para tirar o que errou, para tirar o errado, aí complica tudo. Aí a gente tem que recorrer a tudo, menos a Bíblia, para tentar minimizar o erro. Então, é algo lá que o apóstolo Paulo, profeta do amor, né,
falou para Timóteo, ó, esse pessoal da igreja aí está em pecado, sabemos que está em pecado, tá, repreende esse pessoal aí, mas fala para todo mundo o que ele está fazendo. Que é para todo mundo saber, e em outras ocasiões, Paulo destaca de novo, afaste-se dele, assim como Pedro também, assim como Tito, assim como Tiago, todos estes sempre escreveram, está escrito aí, para que seja tomado providência. Temos que tomar cuidado para a gente não oferecer um Deus que as pessoas estão querendo. Deus bonzinho, Deus legalzinho, Deus que me dá tudo, Deus que me faz prosperar. Esse Deus é vendido, né? Se for na igreja, sua vida vai melhorar. Se você der o dízimo, então, você vai prosperar imensamente. Né? Se você assistir todos os cultos. Isso não tem nada a ver com conversão, tá? Bom, aí o que eu falei, né? Tiago também enviou uma mensagem de alerta às igrejas. E olha como ele é gentil. Esse povo da Bíblia é muito gentil, né? São bacanas, olha lá. Adúlteros. Está chamando adúlteros, eles entendiam essa linguagem, queria dizer gente infiel, gente que não está adorando o Deus verdadeiro. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Acabou. Ele chama quem quer ser amigo do mundo, quem gosta do mundo, ele chama gentilmente de adúlteros. Né? João também manda um recado lá. 1 de João, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto, simples assim. Se você gosta do mundo, gosta de como o mundo faz, como o mundo se comporta, acha legal, a sociedade mudou, o mundo mudou. Bom, mas mudou porque é a vontade de Deus ou é porque é o inverso? Então temos aí alertas que a gente deve seguir.